Então, quais são os principais maloclusões, né? No plano sagital, como a gente já conversou, o paciente que tem, por exemplo, classe 1, ele vai tender a ter uma posição mais equilibrada da coluna. São aquelas pessoas que têm menos problemas com dores na coluna. Ah, quer dizer então que se ele é classe 1, ele não tem problema oclusal? Não. Quer dizer que a parte de coluna, a parte de interferência, disso interferir na coluna dele é menor. Não importa se ele, por exemplo, tem um apinhamento severo, se ele é biprotruso, mas a relação das bases ósseas dele estão equilibradas. Se ele possui problemas de discrepância do tamanho do dente em relação à base óssea, isso tem que ser resolvido, claro. Mas se a base óssea está bem equilibrada, se as duas bases ósseas estão equilibradas, problemas na coluna provavelmente ele não vai ter. Classe 2. Então, aquela, como eu falei, né, a retrusão da mandíbula, protrusão. A retrusão da mandíbula faz com que a musculatura puxe para frente, né? Isso vai fazer com que a pessoa tenda a ter uma escoliose. A mandíbula prognata, né, aquela mandíbula que está para frente, vai fazer com que a musculatura das costas tenda a puxar a cabeça para trás e aí você vai ter um posicionamento retificado. Existem alguns estudos que apresentam divergências, tá, gente? Como tudo na vida, nada é perfeito, tudo bem? Então, por exemplo, alguns estudos mostraram que tanto as maloclusões de classe 2 quanto as maloclusões de classe 3 apresentam postura anteriorizada da cabeça, ou seja, a cabeça vai para frente e não para trás. Só que a maioria desses estudos lidam com 10, 15 casos, que, ao meu ver, não são válidos, uma vez que o número amostral é muito pequeno, né? São casos em que os estudos encefalométricos não foram feitos no mesmo instituto, ou seja, nem padronização você tem desse estudo encefalométrico, então fica difícil você saber se realmente aquilo é verdade ou não. Estudar uma predominância dos valores normais do ângulo crânio-cervical, tanto no classe 1, classe 2, classe 3, quando se avalia a posição cervical, predomina nos 3 grupos coluna retificada, ou seja, um fala que a cabeça vai para frente, que o paciente tem tendência à lordose. O outro fala que, na verdade, o paciente vai com a cabeça para trás. E aí, a tendência é ser retificado, né? Então, assim, existem estudos que mostram tudo, tá? Só que a gente tem que olhar esses estudos de uma forma mais profunda. São estudos que foram padronizados? Os que são maioria, que falam que existe sim uma correlação, eles são padronizados. Os traçados cefalométricos foram feitos pela mesma mão, as radiografias foram feitas pela mesma pessoa, que tinha que tirar as radiografias, sempre no mesmo padrão, sempre do mesmo jeito, tá? Só assim você consegue ver diferenças reais, né? Porque existem distorções, de um laboratório para outro existe, de um traçado para outro existe, tá? E eu, particularmente, gostei mais ainda dos estudos que tinham como base o Rocabado, porque o Rocabado ele dá uma estruturação muito boa em relação à inclinação da cabeça, tá? Coisa que os outros não tinham, né? Outros faziam por fotometria. A gente teve um estudo feito no computador, onde foi feito estudos de números finitos, é um negócio meio esquisito de engenharia biodinâmica, que mostrou que realmente o posicionamento matemático da cabeça é possível, tá? Essa inclinação, e acabar acarretando numa interferência na coluna cervical. Agora, uma coisa que é importante, por exemplo, paciente que é respirador bucal e ele é classe 3, bem provável que ele tenha uma anteriorização da cabeça também. Por quê? Porque mais importante do que manter o equilíbrio, gente, é a pessoa respirar. É a pessoa comer, certo? Se a pessoa não respirar, ela morre. Então, o que o organismo faz? Ela faz todo um sistema de compensações para que, mesmo que a pessoa seja uma pessoa dita estabanada, digamos assim, né, que ela não vai ter um equilíbrio lá, aquele equilíbrio, ela pelo menos consiga respirar. Então, quando as funções vitais vêm à frente, elas são dominantes. Não importa se a pessoa é classe 3 ou classe 2. Se a pessoa, por exemplo, tem uma respiração bucal, né? Respirador bucal, aquele cara classe 3, assim, tem um traço aqui assim, e só respira pela boca. Ele vai ter uma anteriorização da cabeça. Ele vai ter todos os sintomas de quem tem respiração bucal.